Bom, mais uma vez, bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem, graças a Deus? Glória a Deus. A gente vai continuar aqui a nossa série de sermões aí no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 7 do livro, né, com um acontecimento aí bastante interessante e que, não diferente, né, dos outros, vai nos ensinar muito sobre o caráter de Cristo e sobre a manifestação visível do Evangelho. E o tema que a gente vai abordar hoje, o tema que eu escolhi para esse sermão, é "O problema é meu". É uma frase aí que nós temos bastante dificuldade, né, de falar, porque temos dificuldade, na verdade, de encarar isso como algo que seja verdadeiro, né? Então, eu oro para que o Senhor nos guie nessa manhã e nos traga discernimento por meio do Espírito. Abra aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. A gente vai ler do 31 ao 37. Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. O texto fala o seguinte: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela leitura da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha revelar, Pai, a Tua verdade, Pai, escrita nela, Pai, e que possa adentrar o nosso coração, na profundeza realmente, Pai, do nosso coração, e que nós possamos, a partir da Tua palavra, Pai, viver uma vida coerente, Pai, e correta diante do Senhor. No nome de Jesus, amém. Gente, nós vimos aí no último domingo que Jesus, depois de ter saído ali da sua região, ele foi para a região da Fenícia, às margens do mar Mediterrâneo, mais exatamente na região de Tiro. A gente falou um pouco sobre isso no domingo passado. Lá naquela região ele encontrou uma mulher que era gentia e ela suplicou pelo favor de Jesus para que a sua filha fosse liberta de uma opressão demoníaca. E nós vimos que depois de Jesus ali testar a fé daquela mulher, ele resolve o problema dela. Ele resolveu o problema dela. Jesus fala assim: pela sua fé algo aconteceu. E a filha dela, que nem estava lá naquele lugar, naquele momento, onde ela estava, ela foi liberta da opressão ali demoníaca. Então, o texto que a gente leu hoje vai começar falando que Jesus ele saiu daquela região em direção ao mar da Galileia, e pelas informações aqui que nós temos do texto, ele seguiu um percurso completo por terras gentílicas. O texto fala: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, que é uma região gentílica, e atravessou Sidom, que também é uma região gentílica, até o mar da Galileia e a região de Decápolis, que também é uma região gentílica. Então Jesus, todo esse percurso dele, saindo de Tiro até o mar da Galileia, ele fez totalmente
em território gentílico. A gente sabe muito bem que isso traz muita informação importante para a compreensão do texto bíblico. O território onde Jesus andava, quem era o povo que morava naquele território, qual era a compreensão que aquele povo tinha sobre o Cristo. Então, no capítulo 5 de Marcos, nós vimos o primeiro relato de Jesus estando nesse território, no território gentílico. E eu queria extrair 2 ensinamentos profundos para a nossa vida a partir daquele episódio acontecido ali. O primeiro ensinamento, vocês vão lembrar, no decorrer que eu for falando aqui, vocês vão lembrar desse episódio. O primeiro ensinamento que nós podemos extrair daquele acontecido ali é: os problemas, eles existem para serem resolvidos. Sabe do que eu estou falando? Estou falando que Jesus, ele chegou na região da Decápolis, tinha um cara sofrendo uma prisão e opressão ali de espíritos imundos há muito tempo, há anos, desconfigurado totalmente ali de um formato familiar, né? Vivendo no cemitério, né? Ou seja, a parte de uma vida comum, um verdadeiro morto para a sociedade. Quando Jesus chega na Decápolis, o cenário que ele encontra é isso: um cara, um zumbi habitando num lugar onde ninguém quer ter contato com esse cara, ninguém quer nenhum tipo de aproximação dele por causa da prisão e por causa da consequência da prisão, daquela opressão demoníaca que aquele cara tem. Imagina aí que ele causa sérios problemas na cidade. Todo bairro tem um bêbado que é conhecido, não é? Os caras que é conhecido, ixi, mano, lá vem um cara, aquele fulano, não é? A galera já sai fora. Por quê? Porque esse cara, ele dá trabalho. Onde ele chega, ele dá trabalho, ele arruma confusão, ele causa qualquer tipo de problema. É ou não é? Esse cara aqui era basicamente um cara como esse. Onde ele estava, ele causava problema. Então ele morava no cemitério. Ele era um morto, ele era um zumbi, entendeu? Jesus, pela primeira vez que foi naquele lugar e ele se encontrou com esse homem, ele se encontrou com essa situação, que foi que Jesus fez? Diferentemente das pessoas que moravam ali naquela região, que estavam sempre fugindo daquele cara, Jesus, ele resolveu o problema do cara, coisa que a gente nunca gosta de fazer. Resolver problema é algo que a gente não gosta de fazer. Então, qual é o primeiro ensinamento disso aqui para nós? Os problemas, eles existem para serem resolvidos. Problema não é simplesmente problema. A gente não pode olhar para os problemas somente com um olhar negativo. A gente tem que olhar para o problema almejando uma solução para eles. Então, quem foge do problema vive em uma profunda prisão egoísta. Quando a gente não quer resolver um problema, é porque a gente está pensando em quem? No cara que tem um problema? Não está pensando na gente mesmo. Ixi, lá vem o bêbado, aquele chato. Você não quer ser incomodado, você não quer que aquele cara chegue e cause um problema, ou seja, você está pensando em você. Aqui, do mesmo jeito. Só que Jesus, ele não age, ele não pensa igual a gente. Ele não age, ele não pensa que nem os seres humanos. Ele está para resolver problema, e ele resolveu o problema. Esse foi o primeiro ensinamento que a gente tem aqui. O segundo ensinamento daquela situação é o seguinte: quem vê prejuízo pessoal enquanto alguém está sendo beneficiado, não ama a Deus. Não ama. O cara está se sentindo prejudicado ali. O cara está se sentindo ali, prejudicado financeiramente. Só ele. Entendeu? É um prejuízo ali pessoal, enquanto alguém está sendo beneficiado. Quando a gente fica triste porque está perdendo algo, quando alguém está ganhando algo, a gente demonstra que nós não amamos a Deus. Entendeu? Então, ó, se não ama a Deus, não ama o irmão. Tem como amar a Deus e não amar o irmão? Não tem como. Se não ama a Deus, não ama o irmão. Se não ama o irmão, provavelmente odeia o irmão. Entendeu? E quem odeia o irmão é assassino e jamais viu a Deus. Então, quando a gente vive
dando atenção para possíveis prejuízos pessoais que nós possamos ter, enquanto alguém está ganhando algo, enquanto alguém está sendo feliz, enquanto alguém está sendo liberto de algo, quando a gente não se alegra, quando nós estamos pensando no que isso pode nos tirar, isso demonstra que nós não amamos a Deus, odiamos o irmão e jamais vimos a Deus. Jamais, jamais. Então, quando Jesus ele libertou aquele homem ali daquela opressão, né, e o problema daquele homem ali era maior do que se esperava, porque ele não era um simples demônio, né? Era uma legião. Aquilo era uma legião que estava tomando a vida daquele homem ali. Jesus mandou que aquela legião de demônios fosse para os porcos que tinha ali naquela região. E aí o que acontece? Os donos dos porcos ali, eles ficaram loucos. Eles não gostaram daquela situação ali. Por quê? Porque os porcos, eles, tomados pela legião, eles se jogaram no penhasco. Imagina aí o prejuízo que o dono dos porcos não teve. Um monte de... A manada, é manada, né? Tá certo, né? Às vezes eu... né? Acho que né? A manada, né? Aí, só vai. Às vezes eu confundo aí, mas é isso mesmo. Imagina aí a manada de porcos ali do cara, ó, descendo ali, precipício ali abaixo, um penhasco ali. Então, aqueles caras ficaram loucos com aquilo, porque eles estavam perdendo ali os porcos deles, né? E aí o que foi que eles fizeram? Eles saíram tentando convencer todo mundo ali, todos os empresários ali que tinham porcos, né? Para quê? Para fazer uma abaixo-assinada. A gente precisa tirar esse cara da cidade, mano, senão ele vai falir a gente. E vai quebrar a nossa empresa aí, os nossos negócios, ele vai destruir. Entendeu? Ou seja, quem vê prejuízo pessoal enquanto alguém está sendo beneficiado, não ama a Deus. Mas não é só não ama a Deus, jamais viu a Deus, jamais. Jamais, não adianta não, é porque tem que pensar em si. Pense, meu irmão, você pode ficar à vontade, só não ama a Deus, mas tudo bem, só não vai dizer que viu a Deus, entendeu? Então, ninguém ficou feliz com aquele cara ali, ninguém. Aquele cara que agora, depois de anos ali, né, tá livre daquela opressão, que tanto destruía a vida dele, tanto destruiu, né? Agora o cara tá ali pronto para retornar à vida comum, né? Sabe por quê? Porque os seus interesses, os nossos interesses, são os nossos ídolos. Essa semana eu perguntei lá no Instagram, o que você considera um ídolo? Porque a gente acha que ídolo é um Deus no sentido, um ser espiritual, uma divindade ou coisa do tipo. Mas a gente não se atenta para as coisas que são mínimas e a gente não reconhece as coisas mínimas que a gente idolatra e que a gente tem como um ídolo, a gente não reconhece isso, entendeu? Então os idólatras, a Bíblia vai dizer que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A gente precisa se atentar para as pequenas coisas que a Bíblia fala e que passa batido assim. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não, mas meu problema é só o celular mesmo, pronto. Continua com esse problema aí que eu vou te dizer um negócio. Não herdará o reino de Deus. Não, mas meu problema é só uma comida, meu problema é uma roupa, meu problema é um calçado, é só isso. Eu só idolatro mesmo o meu relógio, é só isso mesmo que eu tenho de valor e eu venero aquilo ali e pronto, irmão. Não tem problema nenhum não. Só não vai herdar o reino de Deus. O resto tá tudo certo. Se você achar que o resto é bom, entendeu? Então a gente precisa se atentar. Então aqui na finalização do capítulo 7 que a gente leu, nós estamos vendo Jesus então novamente nessa região onde Jesus encontrou esse cara, onde Jesus causou todo esse impacto positivo na vida desse cara. E algo aqui de muito especial acontece. Olha o que o texto fala. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos.
Nesse mesmo episódio aqui, gente, no texto de Mateus, ele vai relatar que ali tinha uma multidão, e muitas pessoas ali dentro dessa multidão levaram vários tipos de deficientes até Jesus para serem curados. Aqui em Marcos, o escritor aqui vai dar ênfase, na verdade, em um caso mais específico, né? E nós vamos entender o porquê disso no decorrer aqui da exposição. Nessa primeira parte aqui, então, do texto, nós já podemos observar e refletir aqui sobre algo que é muito interessante. Algumas pessoas, o texto fala, ou seja, um grupo de pessoas levaram até Jesus um homem que tinha um problema. E o problema desse homem aqui é um problema que dificulta muitos aspectos da vida daquele cara. Dificulta, aqueles problemas que ele tem ali, dificulta, traz uma série de dificuldades para que ele tenha uma vida comum, né? Ele não ouve e ele tem dificuldades para falar. Você já imaginou você sem ouvir e com dificuldade para falar? Seria fácil a vida? Não, né? Não seria fácil, entendeu? Então nós sabemos que a maioria dos deficientes auditivos, eles expressam dificuldade em falar, porque na realidade eles não aprenderam a falar, porque eles não escutam. Então eles não escutam, eles não conseguem aprender a falar. Eles têm dificuldade para falar. Pode entrar, gente, fica à vontade, viu? Eles têm dificuldade para falar, eles expressam essa dificuldade para falar, porque eles não aprenderam a falar, porque não escutam, entendeu? E não porque tem algum tipo de problema nas cordas vocais, né, ou na língua. Mas esse homem aqui, gente, o texto fala que ele mal podia falar. Então o problema dele não era de ser mudo especificamente. O problema é que ele tinha dificuldade para falar, né? É algo em estado imperfeito, dificultava a fala dele. Então algumas versões aí, talvez na sua, vão dizer que esse homem era gago, né? Algumas bíblias vão dizer que ele era gago, outras vão dizer que ele era mudo, ele não falava, né? Então eu vou ficar na ideia de que ele era gago, porque ele tinha dificuldade para falar. Se ele tinha dificuldade para falar, é porque de alguma forma ele falava, né? Então o problema dele não era um problema que ele não falava por causa da dificuldade de que ele não ouvia, por isso ele não falava. Não, é porque ele tinha algum problema ali, né, na língua, algum problema ali mais interno ali que dificultava a fala dele. Então, o que é interessante? O que é interessante que eu falei que nos serve aqui para a nossa reflexão? A gente viu que um grupo de pessoas, eu sugiro que esse grupo de pessoas sejam amigos. Então, um grupo de pessoas, amigos, mas não amigos comuns, gente. Não é amigo comum, são amigos verdadeiros. Ontem eu estava ouvindo o Pijama falando, Rafael Pijama, ele estava falando sobre amizade, um tema de amizade, e ele estava contando um testemunho que o pai dele, quando ele tinha 11 anos, o pai dele sofreu um acidente e ficou inválido, assim, perdeu todos os movimentos. E o pai dele era trilheiro, assim, igual o Rafa, né, essa galera de trilha. E aí todo dia, durante um ano, os amigos dele da trilha passavam lá 7 horas da manhã para tirar ele da cama e levar para o banheiro. Todos os dias, durante um ano. Quem que faz isso? Amigo. Só amigo faz isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque talvez o tio do Pijama não tinha essa capacidade de fazer isso. Pra lá. Tem um monte de gente aí nessa casa aí, ninguém vai fazer isso, porque a gente sempre tem essa impressão. Tá todo mundo aqui, tem um problema, tá um esperando o outro resolver, ninguém resolve. É ou não é? Não, acho que o fulano aí tem um rato morto bem aqui, ó, na entrada da porta da igreja. Todo mundo vai passar, velho. Aí fica todo mundo olhando assim. Não, acho que não vai pegar, tá bem pertinho, né? Então o Lucas tá bem pertinho. Ninguém pega.
Tá todo mundo esperando um pelo outro. Entendeu? Porque a gente é assim. Mas aqui, o que a gente está vendo? Que um grupo de pessoas que eram amigos, muito provavelmente, e que não eram amigos comuns, e sim amigos verdadeiros, estão levando um outro amigo que aparentemente é muito especial para eles. Muito especial. Eles estão levando até Jesus. A atitude aqui desses amigos, em primeiro lugar, nos ensina que o problema daquele homem também era problema dos amigos. O problema daquele homem ali não era só daquele homem. O problema também era dos amigos. E que problemas existem para quê? Para serem resolvidos. E sabe por que essa amizade entre essas pessoas aqui demonstra verdade? O texto fala que esses amigos, quando eles chegaram até Jesus com o outro amigo, surdo e gago, eles suplicaram. Você sabe o que é suplicar? O que é suplicar? Implorar. Em que ocasião da vida nós suplicamos? Quando é que a gente para e suplica? Quando a gente está desesperado. Quando a gente... E outra coisa, a gente só suplica a quem nós sabemos que vai nos ouvir. É ou não é? A gente só pede socorro, igual a gente falou domingo passado. A gente só pede ajuda, igual a mulher lá, né? Que tinha a filhinha com demônio em casa. Só pediu ajuda para quem não sabia que podia resolver. Pediu ajuda para quem? Para Jesus. Então é quando nós estamos desesperados mesmo. Quando alguém de muito valor está precisando de socorro, aí a gente suplica. Então súplica é clamar com a alma. É clamar com a alma quando não se tem mais voz. Então quando eu não tenho mais voz, porque a gente supõe que súplica é gritar, né? Só que está para além disso. Porque tem uma hora que você já não consegue mais gritar, porque sua voz já não alcança. Mas a sua alma continua clamando. Isso é súplica. Quando algo interno, profundo, ele se externa em pedido de socorro. Entendeu? Então, toda súplica é carregada de esperança. Toda súplica. Ninguém vai suplicar falando assim, socorro, e já logo em seguida, não vai dar certo não. Ei, não estou pedindo socorro não, viu? Esquece. Se faz que não ouviu. Não. Toda súplica é carregada de esperança. A gente suplica por quê? Porque a gente tem fé que alguém vai nos ouvir e vai resolver o nosso problema. É ou não é? Isso é súplica. Então esse homem aqui, ele é muito especial para essa galera. Eles são amigos. Essa galera aqui, eles são amigos. Os homens que levaram e o homem ali, surdo e gago. Eles são amigos. Entendam amigos no sentido real. Amigos, eles são amigos. Então, em segundo lugar, essa atitude aqui desses amigos nos ensina que eles sabem que estão recorrendo a alguém que resolverá o problema. Esses caras têm certeza. Eles estão suplicando. E a súplica é carregada de esperança. Então eles têm certeza que eles estão suplicando a alguém que vai resolver o problema. Entendeu? O texto diz que eles suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Isso demonstra confiança e esperança. Eles suplicaram que ele colocasse a mão. Então isso é confiança. Se ele colocasse a mão, o problema resolvia. Isso é confiar. Isso é ter fé. Eu acredito que isso pode acontecer. Entendeu? Aí o texto segue. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus então ele atende à súplica daqueles amigos. E a maneira como Jesus ele age demonstra que ele sempre usa de um processo prioritário. Sempre.
Por isso que às vezes a gente não entende o que Deus faz na nossa vida. Porque a gente quer que Deus faça da maneira que a gente quer. Então é tipo assim, a gente ora para ter um carro, mas não tem habilitação. Tá vendo como a gente não funciona? Aí a gente fala, não, mas eu preciso de um carro. Tá, mas já tirou a habilitação? Isso aqui serve para mim, viu? Entendeu? O nosso processo sempre é meio louco, é invertido. Mas Jesus, Deus, Ele não age assim. Ele usa de um processo prioritário. Tem uma ordem. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Primeira coisa que Jesus fez, observe a ordem de Jesus. Primeira coisa que Jesus fez foi colocar os dedos no ouvido do homem. Primeira coisa. Porque a maior necessidade que esse homem tem, e que a maior necessidade que nós temos, que os seres humanos têm, é de ouvir o Evangelho. A maior necessidade que o ser humano tem é de ouvir o Evangelho. Então Jesus, ele está... Sabe por que Marcos está relatando esse cara aqui, né? Marcos poderia ter falado assim, não, colou um monte de gente lá, era manco, era um que era cara-olho, outro não tinha orelha, e Jesus pegou, resolveu comer todo mundo foi embora e foi massa. Marcos poderia estar falando isso, mas Marcos, ele se atenta ao fato de que um homem que era surdo e tinha problema, dificuldade com fala. Marcos está relatando que Jesus se atentou para esse problema. Entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele tem interesse em um processo de prioridades. Qual que é o problema desse cara? Ele não escuta. Se ele não escuta, ele nunca ouviu o Evangelho. Nunca ouviu. O que a Bíblia vai falar? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Funk. Ouvir. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? O Evangelho. A palavra de Deus. A fé só vem por esse meio. Só tem fé, irmão, se ouvir o Evangelho. Por isso que eu sempre falo, fé não é pensamento positivo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho. Então até agora, tudo que esse cara fez foi ver. Tudo que ele fez foi ver, mas ver não é suficiente. Ver não é suficiente. O próprio Jesus questionou os discípulos que estavam vendo e duvidando. Lembra quando Jesus ressuscitou? Cruzou uma parede lá, e os caras tudo dentro assim, caraca, meu irmão, o que foi que houve? Lembra? Que aqueles caras duvidaram, estavam vendo, mas duvidavam. O que foi que Jesus falou ali? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Como é que o cara não vai ver e vai crer? Como? A partir de quê? Só ouvindo o Evangelho. Só vai crer quem ouvir. E para quê? Para crer, não tem como. Tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E Paulo vai falar em Romanos, mas como ouvirão se não há quem pregue? Olha o processo de Jesus, tá vendo? Primeiro, tem que ouvir o Evangelho. Como é que eu vou pregar uma mensagem que eu nunca ouvi? Então primeiro eu preciso ouvir o Evangelho para depois eu pregar. Se não estão pregando, é porque não estão falando. É ou não é? Ou então, ou não estão falando, ou estão falando com dificuldade. Às vezes a gente está falando aqui, parece que está falando grego. Para muita gente parece que é grego. Ah, não entendo nada, é muito difícil. Ah, é muita teologia, eu acho. Porque a gente fica no raso da internet, ouvindo os caras aí que falam água mais açúcar, e ai, que profundo, nossa, que supremo. Entendeu? No raso, a vida toda, e se afoga ainda no raso. A gente vive assim. Achei que, não, acho que é muito difícil. 1 hora de pregação, tinha que ser só 15 minutos. Entendeu? Porque a gente não gosta de ouvir.
gente gosta muito de falar, mas a gente não gosta de ouvir. A gente não gosta de ouvir. E o texto fala: em seguida, Jesus cuspiu e tocou na língua do homem. Então, o que se externa de Jesus, o que se materializa a partir da essência de Deus, é o que viabiliza a solução. Foi o cuspe, simplesmente o cuspe, é o cuspe. Daqui a pouco a gente está em meio da rua cuspindo e passando a galera, resolveu lá com Jesus, ó, fazer igual, porque aí dá certo. É o cuspe em si. É o cuspe. Você já parou para pensar na diferença do cuspe de Jesus para o seu? Já? O nosso cuspe para o cuspe de Jesus, Jesus ele está externando o que é da essência dele. Se a gente for cuspir, é cuspir pecado, irmão. Só as catarradas lá no chão, lá, ó. Nada, não resolve. Entendeu? Porque a nossa essência aqui, lembra lá, né? É o que sai que torna o homem puro. É o que sai, não é o que entra. Por quê? Porque o que está dentro é ruim. É ruim. O que está dentro é corrompido. Entendeu? Então é o que se externa de Jesus ali que traz solução. Então aqui nós vemos com isso um ato simbólico de Jesus. Quando ele cospe, é um ato simbólico, né? Ele tá externando a sua saliva ali, que representa, que está representando aqui que a partir das palavras de Jesus, a partir daquilo que sai da boca de Jesus, é que o homem vive. Nem só de pão vive o homem, mas de quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive a partir disso aí. Então Jesus ele está gerando o quê? Vida para aquele homem ali. Quando a Bíblia fala assim, salvação, nem sempre é salvação final. Às vezes é cura, tal. Jesus está gerando vida aqui. Mas esse cara não estava morto, mas ele está curando, então está gerando vida. Entendeu? E o texto continua: então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Se atente ao fator aqui do suspiro de Jesus. Jesus ele respirou profundamente, ele respirou forte ali, ele respirou forte, como quem está se sentindo aliviado, como quem está se sentindo satisfeito, como quem está contemplando uma boa obra. Imagina um artista assim, ó, no gás ali, ó, fazendo uma arte, essa parede aqui, ó, cara, quando ele termina, ele para bem ali assim, ó, olhando para cá e... show, ficou massa. Está contemplando a boa obra ali que ele fez. Então, ele olha para o céu, depois que ele suspira, ele olha para o céu e ele pronuncia uma palavra aqui em aramaico, Efatá, que significa abra-se. Essa mesma palavra, ela foi falada por Moisés diante do mar. O que foi que Moisés falou na frente do mar? Ei, o que foi que Moisés falou? Abra-se. Efatá. Abra-se. Aquele abra-se ali de Moisés era um simples abra-se. O que foi que aconteceu ali naquele momento? Ele disse abra-se, o que foi que aconteceu? Um mar se abriu, meu. Ei, é surreal, é algo surreal, é profundo. Não é que ele chamou a galera, vamos cavar aqui, fazer toda uma engenharia, vamos abrir um beco aqui, um corredor. Não, ele falou abra-se e o mar se abriu. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Jesus olha para o céu e fala Efatá, ou seja, abra-se, né? Jesus usa uma palavra aqui na língua popular do povo judeu, que é o aramaico. O povo judeu, ali na sua região, eles falam em aramaico. Então aquelas pessoas que estão ali, a gente já sabe que elas são gentias. Jesus usa o idioma do povo judeu, o linguajar do povo judeu. As pessoas que estão ali são gentias e falam grego, não falam aramaico.
Eles não entendem o que Jesus está falando. Provavelmente não entenderam o que Jesus falou. Provavelmente. Porque na verdade Jesus não está falando com eles, ele está falando com o Pai. Não compete a ele saber o que Jesus está falando. Jesus está falando com o Pai. Porque a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ao Filho foi dada toda a autoridade. Então ele está se dirigindo ao escritório, né, base do negócio, para fazer acontecer. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então esse homem agora ele está livre, totalmente livre. Jesus ele fez o quê? Resolveu o problema. Jesus viu um problema e resolveu, para a sua própria glória, para que o evangelho chegasse. Entendeu? E o texto finaliza com: Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então Jesus ele dá ordens aqui para que não se espalhe a notícia do que ele fez. Ei, não é para falar para ninguém não. Viram, beleza, mas não é para falar para ninguém. Por quê? Porque Jesus ele tem um compromisso com o processo da sua revelação. Jesus, a gente viu desde o capítulo 1 de Marcos, Jesus ele está se revelando ao povo como Messias progressivamente. Ele não chega ali no deserto da Judéia: ei galera, seguinte, eu sou o Messias, ponto final, resolvido o negócio. Não, ele vai se revelando aos poucos. Então toda vez que Jesus fala que não é para falar, é porque não é para atrapalhar o processo da revelação. Ele está se revelando. Ele não fala não, deixa aqui do jeitinho que é para ser. Entendeu? Então Jesus ele tem compromisso com isso. Ele domina o tempo, né? E ele está caminhando em direção ao evento mais marcante da história da humanidade, que é a sua crucificação. Então uma possível fama, né? Que inclusive Jesus já estava famoso aqui, né? Que já é uma realidade ali, né? Para Jesus, pode acelerar o processo da sua morte. Quanto mais famoso Jesus vai ficando, mais ele vai se aproximando da sua morte. Só que ele domina o tempo. Então ele fala: não fale não. Por quê? Porque eu tenho que fazer tudo o que eu devo fazer e chegar lá no trono, que a cruz é o trono, né? Entendeu? Então, mas olha que coisa interessante que a gente vê aqui. O texto fala que o povo ficava simplesmente maravilhado. Isso nos traz uma conotação de que não tinha como não ficar maravilhado. O que o texto está dizendo? O povo ficava simplesmente maravilhado. Simplesmente o povo ficava maravilhado. Como tipo assim, não tinha como não ficar. Não tinha outra possibilidade. Não dava para não ficar maravilhado. Quem via tudo aquilo ali não tinha como ter outra expressão. Não tinha como receber tudo aquilo ali de uma forma diferente. Tipo assim, legal. Legal. Enquanto o outro está ali, caraca, que doideira. Não tinha como. Simplesmente não tinha como não ficar maravilhado. Sabe por quê? Porque o texto mesmo vai dizer que ele faz tudo muito bem. Se Jesus faz tudo muito bem, não tem como não ficar maravilhado. Por que aquelas pessoas ficavam maravilhadas? Porque eles viam que Jesus fazia tudo muito bem. Cura até surdo e até mudo, até gago, até manco. Toda aquela galera que estava ali, que a galera levou lá para Jesus curar, curou todos. Entendeu? Eles ficavam maravilhados porque eles viam que tudo que ele fazia muito bem. Então não tinha defeito. Os milagres de Jesus, a cura de Jesus não tinha defeito. Não tinha daqui a pouco o cara voltando: Jesus, não deu muito certo não, ó, faz de novo. Jesus,
Esse aqui parece que entupiu de novo, ó. Dá umas tapas aqui para ver se desentope. Não. Tudo que ele fez, as pessoas viam isso. Ele fazia muito bem. Então Jesus, ele resolve os problemas e resolve muito bem. Por tudo isso aqui, gente, que a gente falou, nós vamos trazer algumas aplicações aí para a nossa vida. Eu queria que você fechasse seu olho, baixasse sua cabeça. E refletir sobre como que esse texto se aplica aí para a nossa vida. Eu tenho duas aplicações aqui para a nossa vida. A primeira aplicação é: os verdadeiros amigos não fogem dos nossos problemas. Os verdadeiros amigos estão sempre dispostos a encarar os nossos problemas como se fossem deles. Então, quando você quiser saber quem é o teu amigo, quem são os teus amigos, que nem sempre vão ser aqueles que você acha que é, nem sempre vai ser aquele seu familiar que você acha que é. Só me lembro de Jesus. Quem são a minha família? Quem é a minha família? Porque aqueles que se dizem ser da minha família não são. Então, os verdadeiros amigos, eles não fogem dos nossos problemas. Eles não encaram os nossos problemas como algo chato e que passa batido e que não deve ser resolvido. Eles sempre vão estar dispostos a encarar como se fossem deles. Reflita sobre isso. Segunda aplicação. Jesus, lá em João 15:15, ele fala que tem chamado os discípulos de amigo, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele compartilhou. Então, um verdadeiro amigo, ele compartilha. Ou seja, ele fala. Um verdadeiro amigo, ele fala. E ele fala o que ouve. O que ele aprende, ele fala. Se nós não compartilhamos, é porque talvez nós não estamos ouvindo. Talvez estejamos até pior do que esse cara que acabou de ser curado aí por Jesus. Agostinho chamou pessoas assim de mudos que falam. O que é um mudo que fala? O cara que tem uma boca que foi feita para compartilhar o evangelho, mas que só serve para proferir futilidades. São mudos que falam. A única identificação que tem da boca é porque tem dente, tem língua, tem o céu, mas não exerce o principal fundamento, principal característica que uma boca tem. Deus te deu uma boca, não foi para você comer. Também foi. Mas em primeiro lugar, Deus não te deu uma boca para você comer. Deus te deu uma boca para você compartilhar. Compartilhar aquilo que você ouviu. Compartilhar o evangelho. A gente precisa parar com essa ideia de que as pessoas vão se converter a partir do que elas veem. O evangelho é uma mensagem verbalizada. Se você não falar, eles não vão escutar. Tudo que eles vão ver é alguém que talvez tenha um bom testemunho. Aponta para Cristo? Aponta, mas evangelho é palavra falada. Palavra falada. Valorize a sua boca. Valorize os seus ouvidos. Escutem as pessoas. Escutem o que te falam. E depois fale o que for necessário. Fale o que for. Seja boca de Deus. Seja boca do diabo, não. Eu queria que você fizesse essa oração nesse momento, refletindo em tudo que a gente falou.